Fairfax, na Virgínia, é conhecido por ser um lugar bastante seguro e próspero. Um lugar onde as famílias buscam o tão almejado sonho americano. Porém, em fevereiro de 2023, uma casa localizada nessa cidade se tornou o cenário de um crime muito bizarro, envolvendo uma mulher brasileira que era au pair e a sua host family. No vídeo de hoje eu vou te contar a história desse crime, vou tentar fazer da forma mais leve possível, mas vai ser bem difícil porque é um crime que acabou em morte, infelizmente. O meu nome é Fernanda Fernandes, é um prazer te conhecer e bora começar com a história de hoje. Esse é o primeiro episódio de uma série de vídeos de crimes e situações bizarras que acontecem na gringa. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esquece de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. E antes da gente começar com o caso Magalhães Benfield, eu quero te avisar que esse vídeo vai ter tópicos sensíveis. Então se você prefere algo mais alto astral, eu vou deixar uma playlist de gringo reagindo a coisas do Brasil para que você se entretenha de uma forma mais leve. Mas então bora começar e seja bem-vindo ao Fernanda na Gringa. De um lado, a gente tem a jovem au pair Juliana. Do outro lado, a gente tem o seu host dad, o Brandon, que é ou era um experiente agente criminal do IRS. No centro disso tudo, temos dois corpos. O da esposa de Brandon, ou seja, a host mom da Juliana, e um homem que ninguém parecia conhecer ali naquela cena. Essa história tem várias camadas e eu vou dissecar elas aqui pra vocês. Se você não sabe o que é que significa au pair, host dad, host family, host mom, eu vou te explicar. O au pair é um programa que você faz, geralmente nos Estados Unidos, para ir para casa de uma família e cuidar da criança ou crianças que moram ali. Então você vai para essa casa e recebe por isso, para ser a babá. É um contrato de trabalho. E a família que você vai morar é a host family. O pai da família é o host dad, a mãe é a host mom, enfim. Vamos começar com a linha do tempo do crime para você começar a entender o que é que pode ter acontecido. Tudo começa no dia 24 de fevereiro. Uma ligação chega ao 911 feita pela Juliana, mas essa ligação acaba caindo. Um tempo depois, Juliana liga novamente para o 911 e fala que a sua amiga havia sido esfaqueada. Ela fala, entre aspas, "Eu preciso de ajuda. Minha amiga foi esfaqueada com uma faca e ela está sangrando muito. Eu não sei o que fazer mais." Depois disso, o Brandon pega o telefone e fala: "Tem alguém aqui. Eu atirei nele, mas ele esfaqueou ela. Ela está sangrando e tem muitas marcas no seu pescoço. O que é que eu faço agora?" Quando a polícia chega na cena, eles encontram a Christine Benfield, que era uma enfermeira de 37 anos, com ferimentos fatais no pescoço. No chão do quarto estava o corpo do Joseph Ryan, que tinha 39 anos. E a narrativa parecia clara. Uma tragédia doméstica interrompida por um herói protegendo seu lar. Mas tinha alguma coisa ali que não estava se encaixando. Primeiro, não havia nenhum sinal de uma entrada forçada na casa. Como que o invasor entrou lá? Segundo, o comportamento estranho da Juliana, a au pair que trabalhava na casa da família. Juliana não era mais apenas a babá da família. Ela se mudou para o quarto principal da casa, sim, a cena do crime, e substituiu as fotos da Christine por fotos dela com o Brandon. E o terceiro problema foi a arma do crime. O Brandon havia comprado essa arma apenas um mês antes do crime. E além disso, ele levou a Juliana para praticar tiros. O que, pensando por um lado, a gente está falando dos Estados Unidos. A arma lá é super normalizado e, inclusive, é muito normal você ir para esses lugares para treinar tiro. Mas a gente não pode deixar de comentar sobre isso, porque é estranho, né? Mesmo com toda a naturalização de armas aí nos Estados Unidos. Além da história do Brandon, também tinha a história que a Juliana contou, que os policiais também acharam algumas inconsistências. A linha do tempo que a Juliana falou foi: nesse dia, ela havia combinado com a Christine que ela iria levar a filha do casal para passear. Quando ela saiu de casa, ela notou que esqueceu a comida que ela daria à criança. Então ela voltou para casa. Quando ela voltou, ela viu um carro que ela não reconheceu. O que ela achou estranho e ela decidiu ligar para o Brandon, que estava ali por perto em um McDonald's tomando um café da manhã. Que no depoimento dele ele diz que é algo muito comum que ele sempre fazia. Então ele voltou à casa, viu essa cena e ele pediu para Juliana levar a criança para o porão, para se esconder lá. E eu vou fazer uma pausa aqui na linha do tempo porque, na minha visão, isso é bem esquisito. Se tem uma pessoa que você não sabe quem é dentro da sua casa, por que ela não poderia estar no porão também? Você não sabe onde essa pessoa poderia estar, certo?
Mas ok, né? Voltando à história, a Juliana levou a criança pro porão e foi junto ao Brandon para entender o que é que estava acontecendo. E foi aí que eles viram a cena desse invasor agredindo a Christine. E aí o Brandon pede pra Juliana pegar a arma que estava em um cofre. Então a Juliana teve que abrir esse cofre, pegar essa arma. Como é que ela sabia a senha desse cofre? Sabia disso tudo? Eu não sei. Mas continuando. Ela pegou a arma e teria atirado no invasor. Então quem de fato acabou com a vida do Ryan estava meio estranho. Foi a Juliana, au pair imigrante brasileira, ou o Brandon, o cidadão americano? Os policiais continuaram investigando o caso. E durante essa investigação, eles fizeram umas descobertas que alimentavam a suposição que eles já tinham que o Brandon e a Juliana estavam de fato em um relacionamento. E a acusação que eles fizeram foi a seguinte, de que o Brandon e a Juliana não queriam apenas um divórcio, né, do Brandon e da Christine, mas sim acabar de vez com a vida dela. Então, usando um computador, eles criaram um perfil falso em um site de fetiche. Eles se passaram pela Christine e acabaram atraindo o Joseph Ryan, um entusiasta de artes marciais que estava procurando alguém para botar em prática a sua fantasia. O Joseph caiu na mentira e acreditou que ele iria participar de um joguinho onde ele iria atacar a Christine e ela iria fingir que estava resistindo. Mas, na verdade, ela de fato queria aquilo. Ou seja, ele foi usado. Ele foi acreditando que era só uma brincadeira consensual, mas que na realidade a Christine não sabia de nada disso e ela teria tentado resistir de fato. A ideia do Brandon era fazer com que esse crime tivesse um culpado fácil. Então, na cabeça do Brandon, ele iria acabar com a vida do Joseph, na desculpa da legítima defesa, e o Joseph seria o culpado pela morte da Christine. Dessa forma, ele ficaria com a casa, com o dinheiro do seguro e, claro, a amante. Mas a gente tem algo que deu uma reviravolta aí nesse caso. A confissão de Juliana. Em outubro de 2023, a Juliana foi presa. E vale ressaltar aqui, nessa hora, que apenas a Juliana foi presa. O Brandon não. A justificativa que a polícia deu é porque ela é imigrante, ela poderia sair dos Estados Unidos a qualquer momento, então eles preferiram prendê-la preventivamente. Porém, isso levantou bastante polêmica nas redes sociais na época, porque se os dois são suspeitos, por que vai prender só a imigrante brasileira? Porque não prende o americano também? Estranho, né? Enfim, o que é que você acha sobre isso? Me conta aqui. Porém, depois que a Juliana foi presa, a pressão da investigação e a possibilidade de levar a uma prisão perpétua acabaram fazendo com que a Juliana falasse muitas coisas. Foi em 2024 que ela aceitou um acordo e ela confessou que não era apenas uma testemunha, mas que ela havia de fato dado tiro no Joseph Ryan. Porque ela percebeu que quando ele estava caído no chão, ele ainda estava vivo, então ela fez isso para acabar aí com a vida dele. Então, em troca de testemunhar e sobre isso, a acusação da Juliana foi reduzida e ela tem a possibilidade de ser deportada para o Brasil depois que todo esse processo acabar. E a última atualização que eu tenho desse caso para vocês é desse ano de 2025. A gente teve uma reviravolta nesse caso, porque um perito digital da polícia de Fairfax, que também se chama Brandon, mas é Brandon Miller, ele afirmou que as suas análises sugerem que a Christine estava sim envolvida nessas mensagens aí, nesse site de fetiche. A cúpula da polícia tentou até abafar esse caso, porém já era tarde demais, e a defesa do Brandon tá usando isso como dúvida razoável para tentar ganhar o caso em favor do Brandon. Tá, mas o que é que vem por aí agora? O julgamento do Brandon foi adiado aí para janeiro de 2026, e ele enfrenta as acusações de homicídio agravado, e também abuso infantil por ter exposto a sua filhinha de, na época, 4 anos a essa cena horrível. Antes de eu te dar a minha opinião sobre esse caso, eu vou pontuar também algumas coisas importantes que eu achei durante a minha pesquisa para fazer esse vídeo. Primeiro, o Joseph Ryan, ele foi de fato considerado pela polícia uma vítima de toda essa situação. É bem claro que ele foi usado por catfishing, porque ele acreditava que ele estava indo ao encontro consensual. Outro fato importante, a filha, de 4 anos na época, não foi ferida fisicamente, porém a promotoria usa a presença dela como um agravante do caso por crueldade mental e negligência. E sobre a Juliana, gente, ela ainda está em custódia, porém o acordo que ela fez com a polícia é a peça-chave que a acusação está usando para conseguir condenar o Brandon por esse crime.
Então, esse caso ainda está em aberto, ainda vão acontecer outras coisas. E quando ele for finalizado ou tiver alguma grande atualização, eu faço um vídeo aqui para vocês. Agora, em janeiro de 2026, temos atualizações muito importantes sobre esse caso, já que o julgamento do Brandon acabou de começar. E é claro que a Juliana também está envolvida. De acordo com as últimas notícias, a Juliana se voltou contra o Brandon e está dando depoimentos sobre o que de fato aconteceu na cena do crime. A Juliana afirmou à justiça que o seu ex-chefe tramou sim a morte da própria esposa para viver um romance com ela. Depois de vários meses em silêncio, a Juliana disse que decidiu contar o que aconteceu porque ela não aguenta mais viver com a vergonha, culpa e tristeza. Ela contou que o assassinato da Christine foi planejado por muitos meses com a ajuda, claro, do Brandon. E os dois teriam pensado em álibis e nas versões que dariam sobre o crime antes mesmo de cometê-lo. A Juliana afirmou que sim, ela ajudou o Brandon a criar o perfil naquela rede social de fetiche para atrair um homem à casa deles. Ela ainda fala que o Brandon que teria deixado a porta da casa destrancada para que o Joseph Ryan conseguisse entrar na casa, e que quando o homem chegou e passou a violentar a mulher, o Brandon teria atirado nele e em seguida esfaqueado a esposa. De acordo com os especialistas, esse testemunho pode piorar a situação judicial do Brandon, que se declarou inocente sobre esse crime, tá? Se condenado por tramar a morte da esposa, ele pode enfrentar a prisão perpétua. De acordo com esse novo depoimento da Juliana, tanto ela quanto o Brandon teriam atirado no Ryan. Depois disso, o Brandon teria esfaqueado a esposa e em seguida ele passou um tempo organizando a cena para parecer que quem teria assassinado a esposa foi o Joseph Ryan e que o tiro que o Joseph levou teria sido sim em legítima defesa, mas que com esse novo depoimento fica claro que foi tudo manipulado. A Juliana vai ser sentenciada no final do julgamento do Brandon Banfield e, dependendo do nível de cooperação com as autoridades, os advogados afirmam que ela pode ser condenada apenas ao tempo que ela já cumpriu e, claro, ser deportada para o Brasil. Mas se você ficou até o final e quer saber a minha opinião sobre isso, é o seguinte: eu já fui estudante de intercâmbio e eu tive uma host family. Eu não fui au pair, de fato, mas eu estudei em Toronto, no Canadá, e eu fiquei na casa de uma família. Então eu tenho host mom, host dad. Isso foi lá em 2017 e eu tenho uma relação muito próxima com essa família. Então, quando eu soube dessa história, eu fiquei extremamente impactada. Negativamente, óbvio. Ver uma brasileira envolvida num crime desse tamanho, que terminou na morte de 2 pessoas, foi muito chocante pra mim. E assim, desculpa, eu vou ter que julgar, mas o fato dela ter se envolvido com o host dad, que é, no caso do au pair, o seu chefe, que é ali uma família que você tá se envolvendo, se relacionar romanticamente com o host dad foi um erro enorme dela. E eu não tô falando que eu acho que ela seja de fato culpada por esse crime, isso só a justiça vai falar. Eu acho que sim, supostamente, o Brandon é a cabeça da operação. Foi ele que fez a cabeça da Juliana, foi ele que fez todo o plano. Ele entende desse assunto, ele sabia como ele poderia se livrar ali das coisas, mas eu não vou passar a mão na cabeça da Juliana. Assim como eu, ela é uma imigrante. Assim como eu, ela teve uma host family. Pra mim é inconcebível a ideia de que ela se relacionou com o host dad dentro da própria casa com o cara casado. Porque é diferente se o cara não for casado, se ele for viúvo ou divorciado. Eu já acho um pouco estranho você se envolver com seu host dad, mesmo ele sendo solteiro, mas não tem nada de errado, digamos assim. Eu só acho estranho. Mas o cara casado, com um filho, e você foi contratada pra cuidar desse filho, realmente essa história não me desce. Não me desce. Mas eu quero saber a sua opinião sobre esse assunto. Me conta aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve e me conta se você quer continuar vendo vídeos desse estilo, de crimes. Então me conta aqui, bora conversar sobre esse assunto. Deixa o seu like também pra apoiar e ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!